Estamos retornando aqui. A live caiu, problemas técnicos. Já falei com a equipe de suporte, está tudo certo. Vamos retomar aqui o bate-papo com o Gustavo. Só esperar o Gustavo entrar e as pessoas entrarem também. Já vou fixar o tema aqui. Vamos chamar de parte 2, mas ainda teríamos tempo previsto aí de uma hora. Estava dentro do tempo, caiu antes por algum problema técnico. Guardar um pouquinho as pessoas chegarem. A gente dá continuidade no bate-papo com o Gustavo Alves. Falávamos sobre finanças familiares, como equilibrar as finanças. Vamos chegando aos poucos. Quem já estava comigo aqui, desculpa, caiu e não estava previsto, porque tem um tempo de 60 minutos, a gente estava em 45, se eu não me engano. Mas eu acho que foi alguma coisa relacionada a alguma instabilidade no sistema. Vamos chegando. Quem for chegando, manda um oi para eu saber que está tudo ok aqui. Se está me escutando bem, se está me vendo bem. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Deixa eu colocar um teste aqui para ver se aparece. Isso, vamos voltando aos pouquinhos. Caiu, problemas técnicos. Já conversei com a equipe de suporte aqui, já estão verificando o ocorrido. Já vou chamar o Gustavo para a gente dar continuidade no bate-papo. Não saiam daí, mandem comentário, tem muita dica legal. A primeira parte foi bem bacana, consegui salvar, espero que tenha conseguido salvar, já está no IGTV. Gustavo, derrubaram a gente. Será que alguém Pois é. ficou bravo? Algum pessoal de banco, Gustavo, que tem que vender aqueles produtos lá fantásticos, entrou, hackeou e derrubou o Gustavo? Será que foi isso? Não sei, vou perguntar aí pro pessoal que está assistindo a gente que trabalha no banco aí que eu conheço. Ah, Vamos ver tem gente se infiltrado, foi isso daí. Gustavo. Bom, agora a gente tem mais 60 minutos para falar, dá para explicar, Ah dá para dar mais lá. uma aula. Vamos embora. Gustavo, para quem chegou agora, desculpe, caiu, não foi a nossa intenção, tínhamos tempo ali, mas já retornamos aqui. O nosso tema para quem chegou agora é aprenda a equilibrar as finanças com a sua família. Estou aqui com o Gustavo Alves. O Gustavo já estava desenhando ali uma estratégia, ele vai retomar do ponto onde a gente parou, tá bom? Não se preocupe, depois a gente recapitula para você também. E no final, não saia daí que o Gustavo tem um presente. Se você gosta de presente, fica aí porque é sensacional, sensacional. Só para as pessoas que estiverem na live aqui com a gente. Gustavo, por favor, dê continuidade. Eu vou, enquanto isso, afixando o tema aqui para as pessoas que chegarem terem acesso ao tempo que a gente está trabalhando, tá bom? Pode dar continuidade. Tá bom, vamos lá. Bom, visando lá a segurança financeira, né, que a gente estava conversando, para a família, para um imprevisto, para qualquer situação que venha acontecer, como uma crise que a gente está vivendo hoje, e pensando numa aposentadoria mais tranquila lá na frente, acima e muito acima da média do que a gente vê hoje como aposentadoria pelo INSS, né? Acho que esse era o caminho aí. Então, o que a gente estava falando, pegar lá, usar a regra do 80-20, pegar 20% do seu rendimento e separar para poupar, tá certo? Desses 20% no início, montar uma carteira onde você vai ter uma reserva de emergência. Então, a gente falou lá aproximadamente de 12 meses de reserva de emergência do seu ganho mensal como reserva de emergência. Após isso, você vai ter que gerenciar o risco da família. Cada família tem uma situação, um risco que está vivendo. Então, você vai ver como você vai gerenciar isso e começar a montar uma outra carteira. Onde a gente indica aí, né, existem várias formas, vários estudos, várias possibilidades, mas o que a gente mais vê com relação à visão do longo prazo, né, o que a gente chama de investidor buy and hold, investidor que vai investir em algum ativo para segurar esse ativo por um tempo indeterminado, a gente vê dividir a carteira em 4 partes, né? Uma Tá. parte seria fundos imobiliários,
outra parte seria as ações brasileiras, de empresas brasileiras, outra parte seria ações de empresas americanas, dólar ou outra moeda que você considerar forte, e uma parte deixar em caixa, tá? Em dinheiro, num investimento que seja ali de renda fixa, para dar uma estabilidade na carteira, que esses investimentos, todas as outras três áreas são renda variável, você vai ter uma estabilidade na carteira e vai ter um dinheiro de oportunidade. No momento como o que a gente passou, né, então a Bolsa Brasileira, por exemplo, bateu a mínima em meados aí de março, comecinho de abril, hoje tivemos uma recuperação muito grande. Se você tinha dinheiro nesse momento, você tinha condições de comprar boas empresas a preços médios. Mais uma frase aí do Warren Buffett. Então não compre empresas medianas a preços bons, e sim compre empresas boas a preços medianos, né? A ideia aqui é o seguinte: no Brasil tem muito, falando lá de cultura e de questões que são colocadas na nossa mente, por muito tempo, todos os governos que passaram nos últimos tempos aí fizeram muita propaganda, e o Brasil tem muita questão do empreendedorismo. Então, vá ser empreendedor e tal, e não é ruim, não é essa a ideia. Mas nem todo mundo tem o tato para isso, né? Eu acho que tem que ter um cuidado, tem que ter um preparo para isso, né? E a gente vê lá no escritório nosso, da nossa família, lá, muita gente indo lá abrir empresa sem ter conhecimento nenhum. Agora, se você pegar aí com valores hoje, falando de Itaú, né, que a gente tem uma colega nossa aí do Itaú, se você pegar Será que hoje foi com ela, 10, Gustavo? acho que foi ela Será que que foi ela? derrubou que eu estava ajudando todo mundo. Itaú, viu? Com 10 reais você compra hoje Itaúsa, uma ação de Itaúsa, que é a empresa que gerencia o Itaú, entre outras empresas, uma holding. Então, assim, com um valor pequeno você consegue pegar um dinheiro e dar na mão ser sócio de uma empresa de alto nível, entendeu? Não que você não possa ser um empreendedor, o pessoal que está nos ouvindo aí tem vontade de ser empreendedor. Empresas são as questões que mais geram riqueza ao longo prazo. Empresa é o que mais gera riqueza ao longo prazo. Só você pegar a lista dos 100 maiores da Forbes, não tem ninguém lá que não tenha algum contato direto com a empresa. Ou ele é empresário ou ele é investidor. É empresa, não tem jeito. Tá? Então, assim, Deixa eu ver se eu. esse é o caminho. Legal. Deixa eu ver se eu estou contigo e aí recapitulando um pouco para as pessoas até esse momento. Quem chegou agora, já compartilha essa live com mais pessoas. Tem muita dica bacana, muita estratégia legal. Se chegou agora, não sai daí. O Gustavo preparou um e-book especial para você. Especial para esse encontro. É fantástico. Vocês vão perceber que foi desenhado pensando nisso. Mas, se você percebe que essa live serve para mais pessoas, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda para mais pessoas, para aquelas pessoas que você percebe que tem potencial, ainda consegue ter uma relação boa com o dinheiro, com equilíbrio financeiro, com investimento. Você percebe que tem um pouquinho de cada aqui, né? Daquela pessoa que você quer mandar e está em dúvida, clica, manda e fala, foi sem querer, vai que ela pega essa live, começa a assistir e gosta e depois vai te agradecer. Gustavo, pelo que eu entendi então, para quem está aqui com a gente, Gustavo já deu várias dicas, mas agora para estruturar um pouquinho, como o Gustavo apresentou. Então, Gustavo, tira o extrato, né? Tira o extrato. Dentro do extrato, verifica o que é necessário, o que é supérfluo. Dentro de uma regra de 80-20, pega 80% do seu recurso mensal ou salarial, supre aquilo e a outra parte, durante 12 meses, monta um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, para resgatar isso fácil, dentro de um tesouro direto, tesouro Selic, certo? Depois passou de 12 meses, você vai começar uma nova carteira, e aí já com ações. E aí estabelecendo entre fundos imobiliários e empresas nacionais, fixados no dólar ou então numa outra moeda, e uma outra que eu esqueci, mas é em 4 partes, não é isso? Isso. Tá. Só recapitulando lá, você vai pegar esses 20% para montar o fundo de reserva. O fundo de reserva é o equivalente a 12 meses do seu salário. Então pode ser que demore mais tempo para a pessoa montar isso.
ou Tá. menos, se a pessoa já tem Não quer algum dizer dinheiro 12 guardado. meses, é equivalente a 12 Não. meses do seu salário, não é 12 meses Então, guardado. Entendi. um Legal. exemplo que a gente começou lá no começo, a pessoa que tem um salário de R$ 1.000, R$ 12.000 é a Uhum. reserva de emergência dessa pessoa, falando, Perfeito. mais uma vez, que tem que gerenciar o risco. Então, se ela está numa situação de um risco maior, um profissional autônomo, alguma coisa assim, ela tem que aumentar isso daí, tá? Legal, legal. Depois ela vai montar uma carteira onde ela vai ter fundos imobiliários, quatro partes divididas iguais. Fundos imobiliários, ações a nível Brasil, ações a nível internacional, geralmente dólar, e caixa. Uma reserva de caixa para oportunidade para você poder comprar empresas boas a preços medianos, como eu estava falando, Uhum. citando o Warren Buffett mais uma vez. Nos Uhum. momentos de queda, que a gente vai comprar empresas a um valor mais baixo, que assim você vai ter um Uhum. rendimento maior a longo prazo. E Uhum. aí você vai equilibrando essa carteira mês a mês, entendeu? Certo, certo. E a meta, onde que entra, Gustavo, depois dessa segunda meta? Meta de Quando você carteira? já. Não, quando você já fez o fundo de reserva, desculpa, reserva de segurança, você atingiu lá o equivalente a 12 salários, aí é importante a pessoa colocar uma outra meta, que vai ser Sim, parte dos sim, dividendos. Como que você avalia isso? sim. Aí entra o seguinte, entra duas coisas, né? A questão do como isso vai crescer, que é legal falar, que a gente costuma falar aí o número, a partir de que número, né? Que ponto de equilíbrio que você vai começar esse investimento a se autoalimentar e aonde Uhum. você quer chegar, né? Então, um número interessante para se fazer um cálculo, isso é um cálculo bem supérfluo, mas dá para ter uma noção, é assim, por exemplo, quanto você gostaria de ganhar quando você se aposentasse? Qual você gostaria que fosse o seu rendimento, tá? Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa gostaria que ela tivesse R$ 10.000, se aposentasse com R$ 10.000, multiplicar esse valor por 200 ou até 300, vai depender do ponto de vista da pessoa, do que ela está imaginando para o futuro do nosso país com relação à inflação, com relação a outras coisas. Mas tirando a inflação, vou fazer uma conta bem simples. Multiplicando por 200, tá? Então 10 mil por 200 você vai ter 2 milhões, correto? Uhum. Você Uhum. vai ter aí aproximadamente esse rendimento mensal lá no final. Então você vai montar essa reserva de emergência e depois vai começar a perseguir esses 2 milhões. Como a gente falou lá numa conta simples aqui, se a pessoa tiver R$ 150 por mês e aplicar durante 40 anos, ela consegue 3 milhões e 200, que vai dar um rendimento de R$ 16.000 mais ou menos. Então, Uhum. é um horizonte atingível. Entendeu? Se a pessoa tem um valor de salário maior, a gente está tirando por base aqui o salário menor, né? É um salário ali em torno de R$ 1.500. Se a pessoa tem um salário maior, aí é questão de sonhar alto, né? Questão de sonhar alto. Aqui até eu fiz alguns cálculos aqui, que a pessoa pode É. até inclusive mudar de classe social facilmente aqui, Hum. entendeu? Então se a pessoa hoje ela Uhum. está numa classe baixa, né, ganhando aí o que a gente está falando, em torno de R$ 1.500, fazendo esse acúmulo que eu falei, ela vai chegar lá no final com 16 mil, ela já foi para uma classe média. Se ela Uhum. é de classe média e acumular aí R$ 200 por mês, no mesmo raciocínio, tá? Ela vai aí para um valor de 4 milhões e vai chegar a ganhar R$ 21.000 por mês, tá? Lá no final, que é praticamente classe alta. Classe alta hoje no Brasil se considera rendimento acima dos R$ 24.000 por mês. Tá. Entendeu? Então, seguindo esses passos básicos, Uhum. não é complicado. Quando a gente fala assim, esses nomes diferentes, parece complicado, mas não é. Dá para fazer uma carteira, eu sempre costumo falar isso para os mentorados, dá para fazer uma carteira a partir de 500, R$ 600, dividido Uhum. nessas quatro classes, bem montada, com segurança, prevenindo de riscos como crise, como o risco Brasil, como o risco de variação de qualquer outra situação, tá? Uhum. E o que vai mudar dessa carteira de R$ 500 para uma carteira de 4, R$ 5 milhões ou mais? Só o volume, só o tamanho, tá? Então, assim como eu comecei lá na questão do orçamento, uma carteira de investimentos ela tem que ser simples e efetiva e de fácil entendimento. Então, não Uhum. imagine que exista mil e um números, não é isso. Uhum. A gente costuma falar até
que não precisa mais do que soma, subtração e multiplicação para fazer uma boa carteira, multiplicação e divisão, para fazer uma Uhum, boa carteira. Então não precisa saber altos cálculos, não precisa nada disso. Precisa, uhum. é lógico, estudar um pouco, mas hoje existe muita facilidade de você comprar essas indicações e tudo mais através das corretoras, né? Então, a corretora Sim. você pode ir lá montar um perfil básico e começa o básico. Esse básico, com certeza, você já vai ter um rendimento muito próximo dos 1% Uhum. ao longo dos 40 anos. É lógico que são fatores de uma mesma equação. Então, quanto mais você conseguir aportar, quanto mais você estudar nos investimentos, tiver um rendimento maior, e por quanto mais tempo você puder fazer isso, você vai ganhar mais, acelerar o processo. Então, o fator mais importante aqui é o tempo. Geralmente, o investidor ele é o eterno arrependido, né? Porque eu não comecei antes, né? É sempre Sim. assim. A pessoa começa, Aliás, pode Gustavo, é desculpa, sempre o eterno cortei. arrependido. Não, pode falar. Mas me diz uma coisa, qual que é o momento ideal para começar com esse pensamento? Na nossa resenha, no nosso bate-papo antes da nossa live, você dizia que, pô, quanto antes, com 18 anos, de repente 16 anos, a pessoa começar a ter esse pensamento, às vezes a faculdade dela vai ser diferente, os sonhos delas podem mudar. Onde que, na sua opinião, pode começar esse pensamento? Eu sei que tem pessoas que já estão assistindo, que está mais ou menos nessa faixa etária, e depois vão pegar essa live. O que o Gustavo tem para falar para essas pessoas? Quando começar com essa consciência financeira? Então vamos lá. O meu propósito, a minha intenção com fazer a consultoria financeira, e eu deixo muito isso no meu e-book, que a minha intenção é passar para que as famílias brasileiras possam montar uma próxima geração que vai começar desde quando nasceu, desde quando tem CPF, Uhum, entendeu? Então, meu propósito é levar a educação financeira. Como a gente estava falando, nós temos na nossa mente bloqueios que foram trazidos anteriormente, não por culpa, mas porque era a situação que se existia. Hoje tem uma claro. facilidade muito grande, então eu acho que é a obrigação nossa, com toda essa facilidade que a gente tem, passar para os nossos filhos a questão de o valor antes do preço, ensinar valores de caráter e tudo mais, e Legal. principalmente ensinar a criança a trabalhar com o dinheiro. Entendeu? Então, por exemplo, meu filho mais velho, Leonardo, já tem uma carteira para ele desde os 2 anos de idade. Entendeu? Uou! O Léo já é investidor. Já é investidor. Ah, Entendeu? Léo. E mesmo É, ali com R$ 100 por mês que eu coloco para ele, já faço toda essa carteira da mesma forma como eu faço a minha. O mais legal. novo, Lorenzo, ainda não tem, mas assim que sair todos os documentos dele, de RG e tudo mais, a gente vai montar Já, também, provavelmente lá perto já dos está dois definido. anos. Legal, Entendeu? E legal. eu acho que é aí que deve começar. O mais importante é a mentalidade que a gente tem que passar para essa nova geração, né? Bacana. Então, assim, mentalidade de longo prazo, mentalidade de gerenciamento do dinheiro, e não ter medo de trabalhar com dinheiro, de falar do dinheiro, entendeu? Uhum. Então, a intenção aqui é produzir uma nova geração livre e segura para gerenciar o seu dinheiro, para fazer o que quiser, entendeu? Então, Sensacional. eu imagino assim, provavelmente meus filhos talvez não vão ter uma situação tão grandiosa, assim, diferente num valor astronômico, mas os filhos deles, se eles quiserem ter filhos, com certeza tem a possibilidade de com 20, 25 anos estar aposentado, se eles fizerem um gerenciamento bem feito do dinheiro desde pequeno, entendeu? Então, recentemente a gente Bacana. colocou aqui, É, ele já tem cofrinho há um bom tempo. é. Você que é Daqueles de pai de quebrar? gêmeos aí, não, uma lata que a gente Não. montou aqui. Aham. Começou porque colocava moeda na boca. Então não vai pôr na boca, Ah, põe no cofrinho, né? uhum. Tudo bem. Agora, já um pouco mais maduro, próximos dos 3 anos, a gente começou a trabalhar essa questão dos valores com ele. Então, o pensamento é: você quer conhecer o Mickey? Quer conhecer a casa dele? Ele tem uma casa, mora lá longe. Vamos juntar dinheiro? Vamos. Ele está juntando dinheiro porque ele quer conhecer o Mickey. Já Lógico que está com a meta. você não vai comprar uma passagem para Orlando com moedinha, né? Aham. Mas ele tem Mas uma começa. meta. Ele tem uma Perfeito. visão de longo prazo, você entendeu? Uhum.
Já Então, começa a assim, estimular esse pensamento e a participação, né, Gustavo? exatamente, uma coisa que a gente faz aqui, até que o Murilo que comentou aí me deu uma latinha da MM, porque o Léo gosta muito de MM. Então a gente pega, compra um pacote lá no mercado grande, abre e coloca na latinha. No começo ele comia tudo num dia, só no outro dia não tinha, né? Agora eu coloco numa xicrinha, dou para ele um pouquinho por dia, ele sabe que é aquilo naquele dia e dura o mês inteiro. Visão de longo prazo. Ele não entende ainda dinheiro. Se eu der 2 notas de 10 para ele, ou melhor, 10 notas de 10 e uma de 100, para ele as 10 de 10 vale mais, né? Porque ele não entende a diferença, certo? Mas a gente está aos poucos colocando na cabeça dele a visão de longo prazo. Então, investir não é aprender a mexer com o número, não é saber fazer conta, não é escolher qual ativo certo comprar ou não. É mentalidade, exatamente. Mentalidade. É Pessoal, tá deixar de fazendo fazer sentido? o consumo, deixar de ter o consumo imediato para ter um consumo melhor no futuro. Exato. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, manda coraçãozinho. Se tem a pergunta, tem alguma pergunta, tem alguma reflexão, caiu a ficha para você, vai fazer sentido você começar hoje ou amanhã, não importa, comece. Comece, são pequenos passos que de passo em passo faz com que a gente não fique no mesmo lugar. Gustavo, pulamos alguma etapa? Conseguimos apresentar toda a ideia? Acredito que Que seja legal, isso. O muito básico, né? bacana. Para a pessoa O começar a básico. planejar a vida aí. E para a pessoa sair desse básico, eu sei que você tem agora um presente para quem está aqui, que realmente quer mudar esse pensamento, a mentalidade. Fala um pouquinho desse presente que você preparou para a gente. Para o pessoal que está nos ouvindo e está passando por uma situação, ou imagina uma situação difícil que possa ter financeiramente, ou qualquer outra coisa, né? Eu acho que acredito que um planejamento de longo prazo para uma família, como a gente falou, é muito importante. E principalmente quando a gente pensa no planejamento para as próximas gerações, né? Então, o que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou contar de história para os meus netos? Essa é a conversa. Então, se preparar, fazer um planejamento de uma forma que você blinde essa família para que ela chegue, de qualquer forma, nesse objetivo, né? Esse é o mais importante. E que uma questão do governo ou qualquer outra questão de saúde não venha a privar disso. E como que eu posso ajudar vocês? Quem mandar um direct para a gente aqui ou acessar o meu link na bio, e tem lá meu WhatsApp também, mandar para a gente aí hoje, eu vou estar enviando gratuitamente um e-book, onde eu tenho 7 dicas para você montar hoje o seu planejamento familiar, começar hoje. Como eu falei, o investidor ele é o eterno arrependido porque ele queria ter começado antes. Então, é hoje, é para agora, é para começar ontem, na verdade. Então, você vai lá, você vai baixar o seu e-book gratuitamente, vai poder tirar dúvida comigo, poder trocar ideia. E quem sabe até a gente não faz uma parceria e monta um planejamento para você, vira meu mentorado. Eu vou te ajudar para esse próximo passo. O próximo passo é isso, é estudar sobre investimentos, como eu falei, esse é um básico, com certeza, tendo esse básico, você vai ter um resultado e vai garantir uma segurança para sua família, mas se você quer ter um resultado acima da média, você precisa estudar. E estudar a gente tem 2 formas, ou a gente rala, ou a gente procura alguém que vai ser um facilitador para a gente, não é isso? Então é Com aí o certeza. caminho. Com certeza. E aí você falou e me remeteu uma frase que é assim: para você ter um resultado acima da média, tem que ter uma mentalidade acima da média. E depende dos pequenos passos, né, Gustavo? Então, recapitulando, para quem quiser subir esse degrau, conquistar isso, iniciar esse movimento dessa mentalidade financeira e entender que pode hoje iniciar a sua aposentadoria, o seu futuro, quer conhecer mais do trabalho do Gustavo, manda uma mensagem para ele, tem lá o WhatsApp, pesquisa na bio, manda uma mensagem para ele que vai ter acesso a esse e-book com 7 dicas que, diga-se de passagem, já tenho comigo, já comecei a ler e ó, sensacional. Ele falou que já tem uma nova versão, eu quero a nova versão, hein, Gustavo? Quero essa nova Tem versão. mesmo. Tem uma dica extra no final, tem uma dica extra aí para ajudar, sai um pouco do planejamento, tá? Uhum. E você falou da frase, né, da média dos nossos pensamentos. Eu tive recentemente
conversando com um empresário brasileiro de sucesso que hoje mora em Orlando. Então, é uma pessoa que teve um pensamento desse, começou a fazer esse tipo de planejamento familiar, e ele me falou de uma forma diferente. Eu não sei se ele está nos ouvindo aqui, mas falou de uma forma diferente para mim, essa frase que todo mundo fala, né? Geralmente o pessoal fala, você é a média das pessoas com que você mais convive. Ele falou o seguinte, nós somos o produto das pessoas com quem a gente mais convive. Então a gente multiplica, a gente potencializa tudo aquilo que a gente convive. A gente convive com pessoas que pensam que vai ser assim pro resto da vida, ou tenham pensamentos negativos, a tendência é ser negativo. Se você começa a conviver com uma pessoa que vai te ajudar a subir, você vai começar a subir cada vez mais rápido. Sensacional. Gustavo, para não ficar diferente, já que você citou 2 vezes o Warren Buffett, vou citar mais uma, que é para a gente ficar 2-2. Eu marquei uma outra frase dele que diz assim: alguém está sentado na sombra hoje porque plantou uma árvore há muito tempo. E o convite que eu faço para você que nos ouve agora é o seguinte: será que você já plantou essa sua árvore? Já colocou a sementinha? Tem gente que joga a semente no asfalto, Gustavo, e acha que vai germinar. Tem gente que às vezes acha que qualquer tipo de solo, né? Então, o que o Gustavo está dizendo é assim, qual a importância de preparar o terreno, de olhar, de perceber, de adubar, de plantar, de cuidar, de cultivar para você colher. Não tem como você colher aquilo que você não plantou. Então, talvez hoje seja esse momento. Talvez há muito tempo você pensou, falou, caramba, eu preciso organizar minhas finanças, eu leio livros, eu faço coisas, mas você não tinha um passo, uma estratégia, um modo de agir. Aqui você já pegou algumas formas de mudar isso. Quem sabe esse não seja seu próximo passo. Não é mesmo, Gustavo? Com certeza. Legal. Gustavo, quero agradecer muito o seu tempo, sua dedicação. Eu sei que você tem aí seu dia corrido. Obrigado por dividir essas ideias com a gente, essas reflexões. Obrigado pelo presente para o pessoal que esteve com a gente aqui. Quer o presente, manda mensagem para o Gustavo, você vai ganhar esse e-book na faixa, ele não cobra nada, tá bom? E o bacana é que, assim, além de conhecer as ideias dele, você vai conhecer o relacionamento dele com finanças, quais as ideias, de que forma que você consegue melhorar a qualidade da sua relação com o dinheiro, inclusive na relação familiar, né? Pais, filhos, em todo o âmbito. Gustavo, você fica à vontade para fazer um deixa eu fechamento plantar. aí. Você falou de semente, deixa eu plantar mais uma sementinha aqui então. Além do e-book, quem mandar mensagem hoje até meia-noite, além do e-book, vai levar uma planilha. Eu vou preparar uma planilha específica para ajudar vocês a montar esse planejamento para o longo prazo aí. Tá? É só hoje até meia-noite. Tá? Até meia-noite. Quem mandar até meia-noite. A questão da semente aí é interessante, porque tem muito a ver com os investimentos, que quando você começa a plantar uma semente, ela cresce e vai dando outras sementes, isso vira exponencial. Essa é o grande diferencial de um investimento bem feito. A longo prazo, ele começa a ter um ganho exponencial. Isso é importante. Então, quem mandar uma mensagem aí hoje, até meia-noite, vai ganhar, além do e-book, uma planilha especial que eu vou preparar e vou enviar. Amanhã é feriado aqui na minha cidade, vou preparar amanhã e mandar para o pessoal aí conseguir montar esse objetivo, esse planejamento financeiro. Sensacional. Vamos recapitular rapidinho tudo? Vamos recapitular do que a gente passou? Faz por você, eu faço? Quem faz? Posso começar, vamos começar por mim. Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um valor que eu acredito, pelos meus estudos, pela minha experiência, que a partir dos R$ 1.000, R$ 1.500 a pessoa já consegue de rendimento ter pelo menos R$ 100, R$ 150 reais de poupança mensal ali, né? Lembrar na hora do gasto e na hora do dia a dia daqueles gatilhos mentais, sejam os que trazem a questão de que o dinheiro é negativo, seja dos que incentivam a gente a consumo por impulso, né? Eu acho que esses gatilhos são o mínimo que a gente tem que memorizar, lembrar que do lado de lá tem um profissional, né? Fazer a regrinha do 80-20, ela pode ser flexível, mas é uma boa regra, 80-20, 80% você guarda
você usa para os seus consumos mensais, 20% você poupa, você guarda. Desses 80% você vai separar no mínimo em gastos essenciais e gastos supérfluos, Divide certo? tudo. Uhum. Começar a tentar buscar economia nos supérfluos, mas também ver os essenciais que às vezes acabam passando no automático, a gente não vê que tem muito gasto que podia ser mais trabalhado. Legal. Dos 20%, montar com esses 20% a reserva de emergência, que vai trazer uma tranquilidade, uma segurança para a família, para qualquer imprevisto. Lembrar lá uma noção de reserva de emergência, no mínimo aí 1 ano do rendimento familiar Do que seria acumulado, num equivalente tesouro Selic, uhum. seria Do que equivalente a seria 1 ano equivalente de, a 1 ano de salário, certo? um O ano seu de salário salário, vigente exatamente. aí. Se a E aí pessoa no ganha tesouro, R$ 1.000, R$ 12.000 seria aí aproximadamente a reserva de emergência. Isso tem, é lógico, que ser atualizado ano a ano, em considerar a claro. inflação, né? Uhum. Isso colocar num Tesouro Selic ou num CDB, ou hoje em dia existe, vou deixar o pessoal dos bancos bravos aí, existe as fintechs aí, por exemplo, o Nubank, Banco Inter, que as contas são remuneradas ali e você vai ter uma garantia ali. Depois que você fez a reserva de emergência, começar a trabalhar os seus investimentos divididos em 4 classes: fundos imobiliários, ações, são empresas brasileiras, empresas americanas, e caixa para você ter dinheiro de oportunidade, como foi agora a nossa crise que a gente viveu, e comprar boas empresas a preços medianos. E assim você vai estar pondo o seu dinheiro na mão de profissionais do mercado aí, que sabem como gerenciar empresas de grande porte, com um Legal. valor pequeno, né? Aí, só para fechar todo o contexto, tudo isso você consegue fazer a partir de R$ 500, R$ 600, como eu falei. O que vai mudar Uhum. é o volume. Uhum. E aí, quem quiser dar esse próximo passo, já aproveita até meia-noite. Que horas são? Vou É olhar meia-noite. aqui. 22h22. 22h22. Mandem mensagem para o Gustavo. Mandem mensagem que além do e-book, ganha Além do planilha. e-book, vou preparar uma planilha amanhã e enviar para o pessoal Ó, para quentinha, saindo do montar forno. uma planilha nova. Vou preparar e mandar para montar esse planejamento financeiro de uma forma a trazer segurança para sua família. E como a gente deu o exemplo lá, ter uma aposentadoria aí com um valor guardado pequeno por mês, conseguir ter uma aposentadoria muito acima da média hoje nacional. Legal. Muito Certo? bom, Ficou muito faltando bom. alguma coisa? Eu acredito que não. Sensacional. Pessoal, para quem entrou agora, estou vendo algumas pessoas entrarem agora, já tem lá um tempo de live, acho que deu quase 50 minutos já no meio GTV. Espero que tenha gravado, senão vou ter que chamar o Gustavo de novo, que vai ser um Faz. esforço, né? Vai. Imagina, foi sensacional o bate-papo com o Gustavo. Gustavo, obrigado por ter se dedicado, por ter passado toda essa reflexão para a gente. Pessoal, conheça o trabalho do Gustavo, vai lá no @gustavo.oconsultor, tem conteúdo, vão ter lives, tem a mentoria dele, tem muito conteúdo bacana. Conheçam esse cara que tem uma visão diferenciada, porque não é só mexer com planilha, não é só saber de finanças, não é só fazer conta. Tem que trabalhar aqui, ó, a mentalidade do dinheiro, porque aí tudo muda. Como que está a sua relação com o dinheiro? Qual que é a semente que você está plantando? Onde você está jogando essa semente? Acho que esse é o momento que faz todo sentido. Gustavo, aproveita esse momento aí para fazer um fechamento, falar o que quiser, agradecer, mandar beijo para a mãe e para o pai. Fica à vontade. Agradecer mais uma vez o seu espaço que trouxe aqui, agradecer a Deus e a toda a minha família. E deixar aqui como fechamento uma frase do seguinte, eu já coloquei ali no meu Instagram: que história a gente vai contar para os nossos netos, né? Então é essa visão de longo prazo, né? Não só montar um planejamento para hoje, para a minha vida, montar um planejamento para longo prazo. Essa é a Muito visão. O bom. que a gente vai contar de história para os nossos netos? Qual que é a história que você vai querer contar para os seus netos? Pense nisso. Muita Gustavo, batalha. muito obrigado, viu?
Muito Obrigado. obrigado a todos que participaram. Essa live vai lá para o GTV, lembrando agora, de novo, quem mandar para o Gustavo tem e-book, tem a planilha amanhã que ele vai fazer no feriado, quentinha para você, e de repente é o momento de você dar um passo aí na sua gestão familiar. Gustavo, um grande abraço para você, fique com Deus, Deus abençoe você e sua família, obrigado de novo pelo bate-papo e até a próxima. Tchau, gente! Grande abraço para vocês e até a próxima. Fica atento nas próximas Tchau, lives. pessoal. Tem muita Obrigado. coisa bacana vindo aí. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. tchau.